Fala pessoal, tudo bom? E aí pessoal, como é que vocês estão? Aqui dando continuidade, nós já fizemos as 5 primeiras questões da nossa lista de exercício. Lembrando que essa lista de exercícios está no nosso Google Drive, o link está lá embaixo, tranquilo? Então vocês sempre, olha, sempre fiquem olhando, porque essa lista de exercícios vai sendo atualizada. Então eu não vou ficar botando como está um, está dois, não, só vou atualizando. Tá certo? Vou botando mais questões embaixo, tranquilo? E mais informações, é lógico. Então, dando continuidade, vamos agora para a questão 6. Solicitar o nome do aluno, 4 notas, calcular a média destas notas e no final imprimir a sua média é X. Tranquilo? Sua média é tal, né? Bora lá, vou colocar isso em prática. Tranquilo? Então, ele vai pedir o nome do aluno. Então, nome é que formato, caractere. Pronto. Nota. Nota 2, eu digo 4 unidades, então, numa escola tradicional, então nota 3, então nota 4, beleza? E por último, média. Por último, média, tá certo? Todos esses aqui eu vou botar tudo inteiro? Não, não pode ser inteiro. Por quê? Porque a gente vai ter que colocar, pode ter números com vírgula, tá certo? Com quebrado, então a gente vai ter que colocar real, beleza? Então, o que é que ele pediu mais? Só isso mesmo, né? Então, vamos lá. Aqui já na área de início, coloco indentação. Aqui eu vou escrever aqui o nome do nosso programa, tá certo? Então, vamos lá, escreval. Então, escreval. Aí vou colocar aqui, no caso, cálculo de médias. Cálculo, cálculo de médias. Cálculo de média. Pronto. Tranquilo? Simples assim. É só para poder, ok, escreval, comunicar com o cliente. Então, aqui escreva, certo? Informe a nota da primeira unidade. Se for assim por questão de unidade, né? Como se fosse um professor, no caso. Então aqui eu coloco leia. Leia o quê? Leia a nota 1. Ok. E assim continuo. Então escreva, informe, informe a nota da segunda unidade. 2 pontos. Aí aqui, ó, leia nota 2. Tranquilo? Aí aqui por último é só continuar. Escreva. Professor, posso copiar e colar? Rapaz, poder pode, mas seria interessante você digitar para poder criar a prática da digitação e sempre, é lógico, entender. Porque não importa, não entenda uma coisa que eu vou dizer a vocês, olha aqui para os meus olhos. Vamos lá. Entenda uma coisa, não é eu saber que, provar a vocês que eu sei. Não. O importante é que eu faça de um jeito que você entenda. Então agora é a vez de você estar entendendo o que você está fazendo, certo? Copiar, você vai encontrar vários vídeos no YouTube desse jeito. Eu não quero desse jeito. Eu quero que você, meu aluno, ou quem está começando na área de programação e quer entrar por lógica de programação, essa é a oportunidade de você estar fazendo o método correto. Então, aqui, ó, informe a nota da terceira unidade. Professor, eu posso colocar informe nota 1, informe nota 2? Pode, sim. Eu estou só colocando aqui para poder mostrar que quem é que utilizaria essa média. Seria normalmente, desse jeito que está na questão, um professor. Então, estou só contextualizando, tá certo? Né? Notei que lá na minha sala de aula, quando eu estava dando aula lá na, no grau técnico, eu notei que os alunos, quando a gente vai ver uma questão mais abaixo aqui, que os alunos acharam muito interessante quando eu contextualizei. Eles entenderam, no caso, melhor. Por quê? Porque quando a gente fala só de matemática, de certa forma, muitos alunos têm uma aversão à matemática, né? Eu sou formado em matemática, também sou professor de matemática, não leciono matemática, mas eu noto que tem muitas pessoas que, quando se fala algum cálculo, alguma coisa que remete à matemática, a pessoa, de certa forma, tem um trava, né? Se trava, né? E informática, programação, não precisa ser tão voltado direto só para matemática. Então, o ideal é a gente contextualizar para que o aluno fique melhor, para a pessoa entender melhor, tá certo? Então, dando continuidade, já escrevi aqui a nota 1, 2, 3, 4. Agora, vou fazer média, certo? Então, o que seria média? Opa, olha, nota que eu errei uma coisa aqui. Média eu botei com acento, tá certo? Então, vamos tirar essa média com acento, certo? O método lá, o correto é deixar sem acentos. Então, média recebe o quê? Abre parêntese. Então, nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4, isso tudinho dividido pela quantidade de nota, que nesse caso é 4, tá certo?
Isso na prática, na vida real, você vai encontrar que existem bibliotecas ou bibliotecas que vai ter lá a opção de matemática lá de média, tá certo? Então, eu quero que você só entenda o contexto, o raciocínio lógico. Quando você for programador e já tiver numa programação real, você vai notar que vai ter algumas e já vai ter essa função, tá certo? Ou a pessoa pode criar uma função por conta própria. E uma coisa mais pra frente que a gente vai ver, tá certo? Então, média, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, tudo somando, depois dividir pela quantidade que é 4. Então, agora eu vou colocar um escrival, abrir um espaço, só para podermos separar entre o que a gente informou e o resultado. E agora um escrival no final, escrival, o quê? Informando o quê? Vamos lá voltar para o exercício. Associe da nota, nome do aluno, 4 notas, calcula a média desta nota e no final imprima a sua média. É, pronto, beleza. Como ele pediu o nome, né? Eu acabei esquecendo de pedir o nome, eu acabei, ó, foi bom não ter botado. Então, escrival, ou escreva o quê? Digite seu nome. Digite o seu nome. Dois pontos. Eu tinha acabado esquecendo isso, tá vendo? Você não volta para lá, ué. Nome, caractere, beleza. Então, aqui, ó. Então, é, o, o seu nome, eu escrevo o nome, porque pode ser o nome do aluno, caso for professor, né? Escreva o nome. Pronto, acho que agora vocês entenderam, tá beleza? O que? Aluno, aí, espaço, fechar aspas, dupla, vírgula. Qual é a caractere que eu vou colocar aqui? No caso, se eu botei digito o nome, faltou ler o nome. Então, leia quem? Nome. Professor, eu não quero que fique desse jeito, quero que seja nome aluno, que não tem problema, tem pode estar nome, ou underline aluno, como a gente viu lá numa opção, ou poderia fazer o camel case, que seria tirar o espaço e colocar maiúsculo aqui, ó, nome aluno. Então, vou colocar então aqui nome aluno, tá certo? Então, nome aluno, tá certo? Então, aqui, ó, o aluno, qual aluno? Então, aqui, a variável, qual é a variável? Nome aluno, certo? É, fi- ficou com a média. Pronto, aí eu vou e dois pontos, espaço, aí eu coloco agora a variável média. Fez parênteses. Vamos ver se vai rodar. Vamos clicar em F9. Automaticamente apareceu todas as variáveis, ó. Nome do aluno, caractere, espaço vazio, tá certo? Então, que não tem nada no caso, né? Notas, nota 1, global, nota 1, 2, 3 e 4, e a média, tudo real e tudo zero, né? Então, primeiro digito o nome do aluno. Então, vou colocar aqui o nome do aluno, Rafael, certo? Informa a primeira nota. A primeira nota, 5,5. Segunda nota, 7. Terceira nota, 8,5. A quarta nota, 4,8. O aluno Rafael ficou com a média 6,45. Vamos ver se bateu. Deixa eu abrir a calculadora, certo? Abrir a calculadora. Então, aqui eu vou colocar 5,5. 5,5 mais 7 mais 8,5 mais 4,8. 25,8 dividido por 4, 6,45. Então, bateu. Tranquilo? Então, repetindo aqui, ó, cálculo da média, digita o nome Rafael, certo? Informe as notas, certo? O aluno Rafael ficou com a média 6,45. Fim da execução. Bem, pessoal, então aqui acabamos com mais um exemplo daquela. Eu acabei até esquecendo de digitar o nome e leia, tá certo? Normal, acontece, tá certo? Então, aqui o que foi que diferenciou? A que diferenciou foi só a questão da descrição da média. Então, a gente vai fazer a soma, dividir pela quantidade, tá certo? E aqui, uma concatenação que a gente já viu em questões anteriores, né? O aluno, nome Rafael, ficou com a média. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Então, até a próxima.